Este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos brilhará a sua luz. Hoje eu estou tentado, estou sofrendo uma tentação aqui agora, de começar a nossa conversa familiar. Homilia quer dizer isso, conversa familiar, com algo que nos aconteceu hoje à tarde, com todos nós, com a paróquia de Santana, porque é tão bonito o que aconteceu, tão forte. Eu acho que a gente precisa ouvir essa história, e vai aparecer para vocês. Por isso que eu estou com receio de dizer que eu estou fazendo propaganda do pastel, estou, mas é verdade o caso que aconteceu, e eu tenho uma testemunha qualificada, que é a irmã Pen, que estava comigo. A gente ontem teve uma missa muito cheia, tinham 3 sétimos dias da missa de ontem, e a igreja estava repleta de gente, lotada, tinha gente saindo pelo ladrão. E aí eu anunciei os pastéis, que é no final de semana do pastel, né, que a gente está fazendo todo final de mês, e o pessoal foi e consumiu o pastel, e a gente entrou no pastel da manhã, de hoje de manhã. E aí, isso, né, claro que a gente aproveitou, vamos vender os pastéis, mas vai faltar para alguém no horário do domingo, né? Então, já ontem a gente começou as ligações para resolver que a gente ia comprar pastel domingo, porque não tinha, tentamos vários lugares, não achamos, porque sempre o horário das 19 horas é que leva ferro. Porque a gente vai consumindo o horário das 19 horas, né? Aí eu liguei para os meus amigos, nossos amigos, da paróquia São Dimas, lá no bairro Serrano, quase perto da Pampulha e Contagem, aquele meio ali. E falei: me ajuda, porque eu estou precisando de arrumar um lugar para comprar pastel. Ah, e tem um lugar assim, assim, assado, e nós vamos procurar aqui para você. Uma amiga está lá, e ela tentou e não conseguiu. Aí ela ligou para mim hoje à tarde, um pouquinho depois do almoço, e falou assim: estou te ligando que a gente não conseguiu, eu não vou esperar. Eu pedi a uma senhora aqui da paróquia, falou o nome dela, eu não vou dizer porque a homilia está sendo gravada, então vai espalhar, melhor não dizer o nome. Ela vai fazer o pastel para vocês. É aqui que eu queria chegar. Eu falei: ah, tá bom, que ótimo, graças a Deus, o pastel dela é bom, né? É ótimo, o pastel dela é ótimo, ela vai fazer. E fala para ela que a gente vai pagar direitinho, o preço que ela der a gente vai pagar direitinho, então. Ela não vai querer. Ela não vai querer. E aí, quando deu mais tarde um pouquinho, a gente foi lá buscar o pastel na casa dela. Uma casa simples, uma senhora simples, ela é salgadeira, ela trabalha fazendo salgado para fora. E os pastéis estavam prontos. A Milena já tinha me ligado, falava que era uma delícia os pastéis que ela fazia. Estavam prontos dentro da caixa para a gente fritar. E eu fui lá, agradeci a ela e falei: olha, a gente tem que acertar, esse trabalho é justo, né? Fala: não, padre, reza para mim que eu estou precisando. E começou a chorar muito, sabe? Ela foi diagnosticada com uma doença grave, está muito assustada com a doença. E aí eu falei: nós vamos rezar sim, você vai ficar tranquila, vai dar tudo certo, você vai superar isso. E isso me tocou profundamente, porque eu acho que o que a gente acabou de ouvir aqui nesse evangelho, nessas leituras, tem a ver com isso, com essa pessoa que concretizou essas leituras que a gente está ouvindo. Uma pessoa que não tem nada a ver com a nossa paróquia. Ela é uma cristã de uma outra paróquia, ela já se dedica lá e muito, que eu sei. Já se dedica lá na paróquia e muito. E no domingo, que é o dia que a gente quer descansar, que é o dia que a gente quer, né, abrir mão de tudo que a gente faz, essa pessoa diz: eu vou fazer o pastel para vocês. Vocês estão precisando, eu vou dar o que eu tenho para oferecer.
E aí ela faz os pastéis e não cobra o serviço. Se ela tivesse cobrado o serviço, ainda assim eu ficaria muitíssimo grato. Acho que todos nós, né? Que era justo, porque a doação dela foi muito grande. E eu falei assim, olha, a gente tem aqui uma pessoa visitada por Deus, né? Uma pessoa que entende o que é religião, que vive a religião de fato, que consegue sair de si mesmo, entender a necessidade do outro e ir ao encontro dessa necessidade do outro e dizer, eu tenho alguma coisa para oferecer para vocês, eu posso ajudar aqui, eu posso ajudar, mesmo que isso tenha um custo para ela. Ela está enferma, e dentro dessa situação ela consegue se dar e dar o melhor de si. Ela faz o que ela sabe fazer de melhor, salgado. Ela fez para nós. E aí a gente vai rezar por ela hoje, não vamos? Com certeza. Todos nós vamos rezar por ela hoje. E vamos continuar rezando. Mas isso me tocou porque o Evangelho fala disso hoje para a gente. As leituras falam disso, da palavra sacrifício. Essa palavra é muito importante nas religiões todas e na nossa também. Mas é uma palavra muito mal entendida. Porque quando a gente fala de sacrifício de Jesus na cruz, e de sacrifício eucarístico, da missa como sendo sacrifício, a gente mistura uma porção de coisa doida que não tem a ver com Deus, mas tem a ver com ideias quase pagãs, para não dizer pagãs, a respeito do sacrifício. E aqui a gente vê hoje duas cenas. A primeira cena muito forte, muito tocante, que é a cena de um pai que, para agradar a Deus, ele decide sacrificar o seu filho Isaque, o seu filho muito amado. Muito amado. Isaque é o filho esperado, o filho que Abraão esperou, e na velhice ele e Sara tiveram, porque já estavam sem esperanças de não ter descendência, e para os antigos, né, a descendência era a garantia da vida futura, da vida após a morte. Então Abraão recebe essa graça de Deus com Sara de ter um filho, e esse filho amado é Isaque. E aí o texto diz que Deus pede a Abraão, vai ao Monte Moriá, pega o seu filho e oferece ele em holocausto para mim. O holocausto é o sacrifício quando queima a vítima, né? A palavra vítima a gente usa ela em latim, hóstia, é vítima, é a hóstia que a gente comum, é a vítima. Então oferece o seu filho para mim em holocausto, isto é, colocar ele no fogo e vai queimar, oferecendo para Deus. O texto está dando aqui uma lição para os ouvintes daquele tempo que ele foi escrito, quando se praticava sacrifícios humanos. E o povo de Israel, contaminado pelas ideias pagãs, esse povo de Israel estava copiando os pagãos que sacrificavam crianças recém-nascidas para Moloque. Moloque era um deus pagão, e tinha um templo dele muito perto de Jerusalém, perto do Monte Moriá, né? A pedra do sacrifício está lá, né? Na esplanada do templo, né? Dentro da mesquita. E as pessoas, então, os hebreus começaram a copiar os pagãos, a imitar os pagãos nas suas más ações. Então Deus censura isso, porque Deus não quer sacrifícios humanos. Deus não quer sacrifícios humanos. E aí a Bíblia vem para instruir esse povo a não fazer mais isso. Então Abraão leva o seu filho, e lá no Monte Moriá ele começa a preparar tudo para o sacrifício, mas o anjo do Senhor vem e diz: não faças mal ao menino, não faças mal ao menino. E aí Abraão não faz, desiste do sacrifício, e é oferecido um carneiro no lugar desse sacrifício.
A leitura foi lida de modo resumido, a liturgia resumiu para nós a leitura. Na Semana Santa nós vamos ouvir na vigília de novo, com toda a riqueza de detalhes, que dá uma coisa lá no fundo do coração da gente, assim, a gente escuta a leitura com a atenção que ela traz para a gente. E aí a gente ouve na segunda leitura uma afirmação de Paulo para nós, que é lapidar. Quem nos separará do amor de Cristo? Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, como não nos daria tudo junto com Ele? Então Paulo tem a ideia clara de que Deus nos deu o seu Filho amado, como Abraão tinha feito. Então, Abraão é uma imagem, é um prenúncio, é algo que já está dizendo lá no começo da história da salvação o que vai acontecer no futuro, e esse futuro é Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Como é que esse Deus que fez o máximo que Ele podia, aqui é bom a gente lembrar da senhora que fez os pastéis para a gente, Deus fez o máximo que Ele podia, que era dar o seu Filho, e dando o seu Filho por nós, Ele nos salvou. E aí vem a pergunta, Deus nos deu o seu Filho? Deu. Desde o Natal. Deus nos deu o seu Filho cada dia que esse Filho passou por este mundo. Deus nos deu o seu Filho. E Jesus viveu fazendo da sua vida uma entrega, a gente diria, sacrifício, o tempo todo, do presépio até a cruz. Então não dá para dizer que Jesus realizou o sacrifício na cruz, não. Jesus realizou desde o seu nascimento neste mundo a sua entrega pessoal. E essa entrega pessoal de Jesus é uma atitude dele, até o ponto de, diante da cruz, Jesus decidir ele mesmo fazer essa entrega final, porque a vida dele foi assim, toda ela foi entregue. Então, o que a gente atribui a Deus? O mesmo que a gente atribui a Abraão? Sim e não. Porque a gente não pode esquecer que esse Deus não quer sacrifícios humanos. Que a voz do anjo foi: não faças mal ao menino. Então a gente não pode dizer, que Deus, que não quer sacrifícios humanos, aceitaria o sacrifício do seu filho. A gente não pode dizer que Deus, que não quer que fizesse mal ao filho amado de Abraão, ele mesmo quisesse fazer mal ao seu filho amado. Podemos mudar a pergunta para a gente entender isso melhor. E a pergunta poderia ser, a gente dizer assim: Deus quis a morte do seu filho? Aqui é possível responder sim. Porque se Deus quis que o seu filho viesse a esse mundo e assumisse a nossa condição humana, então Deus quis a morte do seu filho. Porque viver como ser humano nesse mundo significa morrer um dia. Está dentro do pacote. Mas não é possível dizer que o Pai de amor que Jesus nos mostrou, que o Pai amoroso que Jesus chamava de Abá, papai, Abá é papai, e que Jesus buscou com todo o seu amor, com toda força, a gente não pode atribuir a ele uma coisa: a violência, nem a tortura, nem o sofrimento infligidos a Jesus, nem a maldade e a rejeição que Jesus sofreu. Isso não vem do Pai. Isso vem da nossa humanidade, do nosso pecado, da nossa maldade, não do Pai. E a entrega de Jesus é a decisão livre dele. E o Pai respeita essa decisão do Filho. E a igreja entende assim, tanto que ela coloca na oração eucarística que nós rezamos
estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão. A gente reza isso muitas vezes, em muitas missas. Então, a decisão livre de Jesus foi acolhida pelo Pai. E nessa entrega que o Pai dá do seu Filho amado por cada um de nós, ele diz: hoje, para mim e para vocês, aqui estão, eu dou meu Filho para vocês. Este é o meu Filho amado. Escutai o que ele diz. Eu entrego meu Filho para vocês. Ele é o meu filho do meu bem-querer. Escutai o que ele diz. Este é o meu Filho amado, o Filho meu que alegra o meu coração. Eu tenho muito gosto nesse meu Filho. Está aí para vocês, escutem ele. Então essa declaração de amor do Pai por Jesus é também a sua entrega, como quem dá o seu Filho, fazendo por nós o máximo que ele pode fazer, que é dar o seu Filho para a nossa salvação. E aí entra a nossa história de uma comunidade que quer seguir os passos de Jesus, que hoje é chamada, junto com Jesus, a fazer da sua vida uma entrega, a decidir colocar-se nesse caminho, onde a cruz vai à nossa frente, marcando os nossos passos, para a gente viver como Jesus, nos doando, nos entregando. Não só para os que a gente ama e a gente quer bem, mas sobretudo para aqueles que nem podem nos retribuir e que eu nem vou conhecer. Porque esse é o dinamismo do reino de Deus. É viver assim como Jesus. Por isso a gente traça sobre nós o sinal da cruz. Eu vivo, vocês vivem, sob o dinamismo da cruz de Cristo, da entrega de si mesmo, do sacrifício que agrada a Deus, que é amar nessa medida, a medida de Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, volta aqui a nossa história inicial. O sacrifício de alguém hoje, na parte da tarde, no seu domingo de descanso, no seu descanso merecido de uma pessoa enferma, de uma pessoa simples, trabalhadora, que passa a semana toda labutando, fazendo salgado para ajudar nas despesas da casa, membro de outra paróquia, de outra igreja, que já trabalhou lá muito. Essa pessoa decidiu oferecer-se para uma paróquia que ela não conhece, para uma comunidade com a qual ela não compartilha a fé, não no dia a dia do caminho. E aí esse exemplo me tocou, porque eu acho que é isso. Aqui está o segredo. O segredo da fé cristã é esse. A gente diz o mistério: fazer da sua vida um pão que se parte para o outro. E aqui se aproxima todo mundo para comer dessa mesa. A gente não diz não para quem vem a essa mesa. É fazer da sua vida, uma doação de si para uma causa maior. Uma causa que às vezes eu desconheço. Ela não sabe que a gente está passando aperto financeiro. Esses detalhes não chegaram a ela. Mas ela quis ajudar. Fazer uma doação de si, colocando-se com todas as suas potencialidades numa ação que ajuda solidariamente os irmãos, mas agrada a Deus, porque é gesto de amor gratuito, é gesto de amor desinteressado, é gesto de amor parecido com o gesto de Jesus. Então que esse exemplo de hoje me converta, e se isso pode ajudar vocês, que ele também seja uma luz, uma forma de enxergar essa luz de Jesus que hoje resplandece para nós, também nesse exemplo que eu trouxe. Amém. Este é meu filho muito amado, escutai o
alegrará.